glória, faz sinais aparecer. Amém. Agora já foi, gente. Já tem começado já, mano. Obrigado, tá? Essa equipe de louvor é um sucesso, né? Amém. Nós vamos falar hoje do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso consolador. Curva sua cabeça, mesmo sentado. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós, Pai, que é maior do que o que está no mundo, Pai, em nome de Jesus, maior do que nossos problemas, maior do que as circunstâncias que se levantam contra nós, Pai. E o que habita dentro de nós, Pai, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, que essa palavra, Pai, venha ser a verdade ao nosso coração, Pai, e nós venhamos entender ela, Pai, e praticar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Irmão, eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, 2. Vamos entender algumas coisas aqui. Você tem meditado na palavra, irmãos? Amém. Então nós vamos ter muitas pessoas aqui guiadas pelo Espírito, que é um dos requisitos que deixa nós mais sensível à voz do Espírito. É meditação da palavra. Quando Paulo aqui, em Romanos 12, 2, ele fala assim, aqui, portanto, caros irmãos, está falando de quem? De nós. Amém. Caros irmãos. E diz assim, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, e não vos amoldeie ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando eu fiz essa pergunta para você, se você está meditando na palavra, se você está renovando a tua mente com a palavra, você pode ter certeza, irmãos, que você vai ser mais sensível às direções do Espírito Santo. Um dos requisitos é esse. Meditação na palavra, renovando a mente com a palavra, renova a mente, a palavra cai no Espírito, o Espírito Santo já habita dentro de você e ele te dá a direção certa. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você nunca vai errar. Seja a direção que for, seja aquilo que você pedir para ele, Espírito Santo, me ajuda nessa área aqui, me ensina a fazer isso aqui, eu estou com um projeto, eu tenho algo que eu quero fazer, mas eu preciso da tua direção. E quando é Espírito Santo, e quando nós falamos com ele, ele vai te dar a direção. Tem umas pessoas que falam o sinal verde. Outro, quando o sinal está vermelho, que é justamente para que você não tome um passo à frente, que você pode errar. E quando você renova a tua mente com a palavra, tem uma vida de renovação na palavra, meditação na palavra, você fica mais sensível em ouvir as instruções do Espírito Santo. São coisas básicas, irmão, que você já sabe, mas ouvir as mesmas coisas é segurança para você. Amém? Então, meditação na palavra. Fala comigo, meditar na palavra. Josué capítulo 1, 8. Você vai entender, a gente vai chegar lá. Josué capítulo 1, 8. Ele diz assim, ó, que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, que na tua boca, medita nele
dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, tu serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará o bom êxito. Então, em tudo que você vai fazer, se comunica com o Espírito Santo, ora a Deus. Outra das coisas também, para você te deixar sensível às instruções do Espírito Santo, a prática da oração em outras línguas. A prática da oração em outras línguas, irmão, você recarrega as suas baterias, você deixa o seu espírito borbulhando, e na hora que você estiver orando, Senhor, eu apresento essa causa nas tuas mãos, ou na tua frente, seja como você quiser, Ele vai te dar a direção certa e você não vai errar. Nunca você vai errar. Por que nós, muitas vezes, a gente erra, e eu escuto muito das pessoas, eu tive uma direção do Espírito, o Espírito Santo falou comigo, ele me deu uma direção, e você pega, toma aquela atitude, faz aquilo ali, e lá na frente você erra. Quem errou? Foi você ou foi o Espírito Santo? Você. Você errou feio. Mas por que muitas vezes a gente erra? Porque muitas vezes o tempo ainda não é o momento de você tomar aquela direção. Às vezes demora dias, às vezes demora um ano, demora meses, às vezes demora até 10 anos. Tem a direção dele. Aí muitas vezes a gente passa por cima da direção do Espírito Santo e lá na frente erra, aí vem e te desanima. Nossa, eu estou tão desanimado disso aqui, porque eu fiz isso aqui e não deu certo. Mas por que não deu certo? Uma das coisas, você não está renovando a tua mente com a palavra, não está meditando com a palavra, ou não está tirando tempo para praticar a orações outras línguas, para que tu venha ter a direção certa. Freou, fica em paz. Ou fica freado. Fique em paz. Esteja em paz na direção do Espírito. Irmão, tem coisas na nossa vida que o Espírito Santo, tem coisa que eu já tomei, já quis tomar algumas decisões na minha vida, e o Espírito Santo freando ali, não faz, eu já fiz, e lá na frente eu errei. Aí eu tenho que voltar tudo de novo e dizer, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti, eu passei por cima da tua direção. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, o pastor não é o culpado, e nem o Espírito Santo. A igreja, ela não é culpada das suas direções erradas. Você sabia que muitas vezes eu ouvi pessoas culpando a igreja, nossa, aquela igreja ali, tudo que eu faço não dá certo. Não é a igreja, irmão, é você. Vamos tirar a igreja. Vamos tirar o pastor de lá das suas direções erradas. Olha, irmão, quando pessoa chega para mim conversando, Deus falou comigo, eu digo, Deus falou comigo. Muitas vezes eu faço uma pergunta, tu tens meditado na palavra? Aí ele disse, não, esses tempos agora eu estou um pouco meio corrido da minha vida, então Deus não está falando contigo, porque Ele fala através da sua palavra também. Os erros que a gente erra dentro da igreja, que vem um desânimo, a culpa não é do pastor, não é da igreja, a culpa é sua. Assuma seu erro, se arrependa e volta o trilho de volta. Muitas vezes, irmão, uma construção de uma casa, construir um prédio desse aqui, eles não chegam aqui e vão colocar simplesmente pedra e areia. Não, existe um projeto, tudo antes. Vem o concreto, vem os ferros para levantar as paredes. E tem crentes, nós aqui na igreja, para a gente ser mais sensível e não errar nas direções, é preciso construir uma base. Se eu não tenho a base, você pode ter certeza, o primeiro vento que vir vai cair. O primeiro vento. Aí o vento que vem, e que vento é esse, irmão? Um vento assim de Jeová.
Irmão, eu já morei em casa de tijolo, tijolo não, de adobo, que é diferente do tijolo. E meu pai falava assim, a gente vai construir essa casa aqui, era com pedra e cal, não tinha cimento, não tinha nada, só era massa. Mas meu pai ele já tinha um cálculo, um tempo que aquela casa ia durar, ela não passava de 15 anos. Quando dava lá por 12 anos, meu pai começava a fazer tijolo de novo para reconstruir uma nova casa. E muitas vezes dentro da igreja a gente não tem meditação na palavra, não oramos em outras línguas, ou oração com entendimento, não meditamos na palavra, não congregamos e muitas vezes se tornamos fracos. Fracos, você enfraquece. Aí a alma, a renovação da mente, que é a nossa alma, que a Bíblia fala, a mente está falando da nossa alma, e a alma gosta de conforto. A alma não gosta de dor. A alma gosta eu vou uma coisa aqui para vocês, ela gosta de todinho. E uma bisnaguinha. Ela gosta disso. Mas quando você fortalece a alma meditando na palavra, ouvindo a palavra, que a alma ela fica bem no meio. Se eu alimento a minha carne, ela vai para o lado da carne. Mas se eu alimento o meu espírito, eu fortaleço o meu espírito com oração, meditando na palavra, congregando, eu vou ficar forte. A alma vai estar do lado que está forte. Então você toma cuidado com muitas coisas, com direções. Se você não está meditando na palavra, não está ouvindo a palavra, não está recarregando as suas baterias, oração em outras línguas, gerando no espírito, cuidado para você não tomar decisões erradas e não ficar culpando a igreja de Cristo, que não tem nada a ver com suas decisões erradas. Aí eu não vou naquela igreja, eu vou na igreja e não acontece nada comigo. Irmão, algo está acontecendo. Cada culto acontece algo diferente. Cada pessoa que sobe aqui há uma direção. Quando a gente chega do trabalho, 7, 6 horas da tarde, 6 horas, a nossa alma, primeiro é aquela coisa, hoje você está cansado, ela começa a te dar sugestões. Você está cansado, você passou o dia trabalhando hoje, para que ir no culto? Mas vou dizer algo para você, irmão, não obedeça a sua alma, não. Obedeça o seu espírito, ouve as inclinações do espírito, vá que o culto hoje vai ser poderoso, a palavra vai ser poderosa, Deus vai falar comigo hoje, né, naquele culto. Meditação na palavra. Irmão, tudo é repetição, meditando, ouvindo, repetindo. Você sabia que até os treinos de boxe você tem que repetir? É muita repetição. Se você não gosta de repetir, de repetição, ou a mesma coisa da palavra. Vai doer no começo, dói. A alma parece cheia de dor. É uma dor ali, tudo. Mas se você começar a praticar, vai chegar uma hora que aquele exercício que você sentia dor, você não vai dizer, isso aqui já está fraco. Quando você medita na palavra, vai ouvindo as direções do Espírito, você se fortalece. Meditação, ouvindo, oração em outras línguas. A oração em outras línguas, irmão, ela é tão bom que você pode dirigir, orando em outras línguas. Você pode estar limpando a casa, você pode estar passando. Eu estava ouvindo uma ministração do Manuel Dias, ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que ele gosta de ocupar o tempo dele. Em tudo, ele está sempre ouvindo a palavra. Ele diz que mesmo lavando os pratos, as louças em casa, ele diz que põe um fone de ouvido para não perder tempo em ouvir a palavra ou ouvindo a palavra ou orando em outras línguas. Ele diz que não perde nenhum tempo. E muitas vezes, irmão, nós perdemos muito tempo. A oração em outras línguas, ouvindo a palavra, você está fazendo alguma tarefa, está em casa ali, dá para você ouvir. Lógico que eu não vou falar, você vai estar trabalhando lá com fonezão de ouvido, né? O patrão não vai deixar, mas se você está em casa, começa a meditar na palavra. Não perca tempo. Amém? Então vamos aqui, irmão, para mais uma
palavra aqui, que Deus ele é muito bom, irmão. Deus tem falado direções, dando direções aqui para a igreja mesmo, até para a nossa igreja. Você vê que Deus ele está mudando. Eu queria que você abrisse aqui lá em Salmo 32, versículo 8 e 9. Amém? Ele diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como um cavalo. Irmão, essa palavra aqui, cavalo, eu achei tão forte. Mas eu não vou ler a outra não, tá? Que não tem entendimento, mas precisa ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedeça. Irmão, isso aqui Deus está falando que o Senhor deseja nos instruir, nos aconselhar, em outras palavras. O salmista diz: não se comportem como cavalos sem entendimentos diante da direção do Senhor ao nos dar os conselhos. Irmão, essa palavra aqui, eu não falei as outras palavras não, porque eu achei meio forte. Uma versão bíblica que eu achei é a palavra: não seja burros. Eu falei, rapaz, uma versão bíblica que eu encontrei. Porque muitas vezes o Senhor quer te dar instruções, quando você medita na palavra, o Espírito Santo, ele quer te dar todas as instruções na tua vida. Mas muitas vezes você não obedece. O salmista está falando isso. A desobediência faz nós errar. Muitas vezes nós desanimamos com muitas coisas da nossa direção. Então, quando a palavra diz que Deus quer te guiar, Ele quer te dar direção, Ele sempre falando contigo, o tempo inteiro. Você toma cuidado com aquelas vozes que diz assim: o Espírito Santo falou aqui, acabou de falar no meu ouvido. Cuidado, hein? Com essa voz que vem do além para o teu ouvido. Eu vou dizer algo aqui para você. Raramente você ouve a voz do Espírito Santo audível. É muito difícil ele falar audível. Mas ele fala sim, que ele não é mudo. Ele fala. Já aconteceu de toda a minha vida de crente, ele só falou uma vez com voz audível. Que eu levei um susto. Que eu pisei no balde de água, que eu quase caí para trás. Foi lá na outra igreja ali. Eu estava limpando aqui. Fui na outra igreja, eu estava limpando. Eu lá, meditando ali, pensando umas coisas bem além. E eu desejava muito pregar. Irmão, tempo de meninice, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não considere. Mas eu desejava pregar a palavra. E eu ficava pensando assim: esse povo não me chama para pregar, eu sou um ótimo pregador. E isso estava buzinando forte no meu ouvido, na minha cabeça. Minha cabeça estava borbulhando. Parece que estava 1.500 anos. E aqueles pensamentos vinham assim. Tu só serve, esse pensamento não era do Espírito Santo. Só serve mesmo para limpar a igreja. Eu digo, rapaz, e eu ficava tudo. E de repente, irmão, eu esqueço como hoje. Eu estava subindo assim, eu estava vindo. Tinha um balde atrás de mim. Quando eu subi, quando eu fiz assim para limpar, eu ouvi assim: muitos desejam estar ali. Ele disse assim para mim: muitos desejam, mas muitos não me obedecem. Irmãos, que quando ele falou isso, eu fiz assim, dentro do balde, que eu caí para trás. Ali para mim foi uma correção. E aqueles pensamentos que estavam na minha mente, estava fervendo, caiu por terra naquele momento. E eu entendi o servir naquele dia. Mesmo já tinha feito escola de ministro, já tinha feito rema, mas eu ainda estava com aqueles pensamentos. Aí depois eu fui entender que eu precisava renovar a minha mente mais ainda. A palavra. Renovando a mente com a palavra. Se eu tivesse renovado com a mente na palavra, eu tinha entendido.
Aí eu comecei a meditar. Aí foi a única vez que o Espírito Santo falou comigo em voz audível, foi na hora que ele me corrigiu. Eu disse, rapaz, você não fazia as coisas com excelência, tem que fazer as coisas com excelência, porque o púlpito aqui, irmão, quando nós chegamos aqui, é santo a ministração da palavra nesse momento, mas você não tem noção do que acontece antes, nos bastidores. É muitas coisas envolvidas para chegar aqui, o momento da palavra, que é o momento mais santo que tem dentro da igreja quando você está ministrando a palavra. E nós temos que considerar o que a palavra de Deus diz. Amém, irmão? Então aqui, irmão, vamos aqui para outra palavra aqui. Aí diz assim, eu também, meditando também, disse assim, ó, quantas pessoas vivem sem propósito por terem perdido a sua identidade e seu significado diante de Deus? Quando você ouve aquelas vozes acusadoras que questionam a sua identidade e seu valor, saiba que isso não vem de Deus. Como sabemos disso? Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, 4, vamos abrir lá. É importante saber disso e guardar a mente contra as artimanhas do inimigo. Efésios capítulo 1, 4. Vamos ver essa versão aqui na outra versão, King James aqui. Que essa versão aqui eu achei ela um pouco forte, irmão. É uma coisa mais leve. Efésios 1, 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. Santos, irrepreensível. E o diabo, quando você não renova a mente com a palavra, o diabo vem com suas sugestões na nossa cabeça. Aquelas sugestões erradas que não está alinhado com a palavra. Mas se você está renovando a sua mente com a palavra, você vai falar, diabo, está escrito. Igual Jesus fez. Jesus lá em Lucas 4, ele pleno do Espírito, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Se ele tivesse se rendido, naquele momento ali, o maior desejo de Satanás era ser adorado por Jesus. Se prostrar diante dele. Mas Jesus sempre venceu o diabo com a palavra. Está escrito. Mas por que eu estou te falando isso? Se você não está renovando a tua mente com a palavra, não está meditando na palavra, tirando o tempo de oração, o diabo ele pode vir trazer umas sugestões e ele lança o pensamento na sua mente e ainda convence que aquele pensamento é teu, mas não é. Os espíritos dominadores, irmão, eles são mestres em enganar. Mas aquela sugestão, aquela coisa, quando vem na sua mente, aquele pensamento vem, você diz logo, diabo, aqui não. Porque o irmão, muitas vezes, olha, eu fui convidado para ministrar no meio de uma família. Disseram assim, nós queremos um ministro que seja diferente, que não conhece ninguém da família. E nessa família, a mãe tinha o casal lá, eles tinham 12 filhos, então só era família, não podia gente de fora. Só era família. A família tinha o quê? 12 irmãos, cunhados, sobrinhos e netos. Tinha mais ou menos umas 40, 45 pessoas. Só da família, lugar fechado. E esse irmão que me chamou, ele disse assim, que estava em oração, ele disse, chama o irmão Hélio para ministrar para aquele povo. Irmãos, algo aqui para vocês. Aquele irmão, ele foi guiado pelo Espírito. Você chega no meio de um pessoal que você não conhecia ninguém, e de repente havia grande confusão no meio daquela família, de intrigas, de fofocas, confusão. E eu sei que lá tinha 4 religiões, espírita, macumbeiro,
evangélico e maçom. 4 religiões juntos. Os crentes não queriam que o maçom e nem a moça do candomblé fosse na casa da mãe, porque ia levar espírito para a casa da mãe e a mãe ia adoecer. Aí você imagina no meio de uma confusão, se entrar no meio de uma confusão dessa. Rapaz, eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não sei nem o que falar, não sei nem o que dizer no meio desse povo. Irmão, e eles começaram a discutir e trocar palavras pesadas. Era família, um com os outros. Naquele momento lá que o rapaz disse assim, agora não vou chamar o rapaz para ministrar a palavra aqui. Quando eu fui ministrar a palavra, a primeira coisa que eu fiz, a pergunta, aonde está escrito que Deus deixou religião dentro da palavra? Todo mundo ficou calado. Eu não sei se vai ser revelação para vocês. Nem a religião evangélica Deus deixou. Você não sabia não, né, pastor? Você sabia que as pessoas também achavam que tinha essas religiões dentro? Eu ministrei sobre a palavra. Pessoas com 1 ano, 2 anos, sem se falar com os irmãos, sem ir na casa da mãe por causa dessa confusão. Mas, irmão, o poder de Deus, a unção veio, despedaçou, através de ministrando a palavra, desmanchou todo o jugo do inferno que está naquele meio. E eles disseram assim, irmão, eles choraram tanto, se arrependeram do quanto os irmãos. Houve um arrependimento no meio deles. A moça do candomblé, que nunca tinha ouvido falar da palavra daquela forma. O maçom também, a mesma coisa. A moça que era do evangélico também, que era evangélica também, da religião evangélica, também não tinha ouvido falar dessa palavra. Por quê? Presta bem atenção. Tome cuidado com revelação que das pessoas que dizem que são o Espírito Santo e não é. Uma pessoa liga para a irmã evangélica e diz assim, Deus me revelou, eu ouvi o Espírito Santo me falando aqui no meu ouvido agora, aleluia, que é para nem a moça do candomblé, nem do espírito, e nem o maçom ir na casa da mãe, porque a mãe está doente por causa deles. Está trazendo energia ruim. Irmãos, que palavra do inferno que veio, porque de Deus não foi. O Espírito Santo, ele revela também, às vezes fala com você através de, se ele quiser falar através de sonho, ele fala. Se ele quiser falar através de visões também, ele fala também com você. Mas a direção que ele mais concentra, que ele mais fala conosco, é quando meditamos na palavra, renovando a nossa mente, tempo de oração, ele inclina ao nosso espírito a falar conosco. É as direções mais corretas, que é a mais eficaz, é as direções que vêm no nosso espírito. Ele fala, ele habita dentro de nós, você se enche da palavra, se enche da oração também, oração, e ele vai te dando a direção certa, mas a inclinação vem no teu espírito. Cuidado com sonhos, tá? Se você dorme com um churrasco, você vai sonhar. Hã? Também. Feijoada também vem aqueles sonhos. Eu não estou falando que os sonhos não são... Tem sonhos que Deus fala também, que são sonhos proféticos. Se ele quiser falar, ele fala. Mas tome cuidado também com sonhos. Mas a coisa mais fácil que tem é você meditar na palavra dia e noite e ter as direções aqui, ó. A palavra. Eu exalto essa palavra, porque essa palavra, ela traz mudança. E a libertação, ela só vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Amém, irmãos? Então vamos para finalizar. Tem muitas coisas boas dentro da palavra.
Aleluias. Vamos para Filipenses 4, 7. Filipenses 4, 7. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O entendimento, quando você medita, naqueles momentos que tem momento na nossa vida que nós passamos por pressão, às vezes até por um momento de enfermidade, às vezes por um processo de enfermidade. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Naqueles momentos que você acha que está lá embaixo, mas ele é o teu ajudador. Ele sempre vai estar habitando dentro de você. Então, na hora quando você faz, eu estava meditando nessa palavra aqui, com vossos, renovar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Aí veio essa direção aqui. Ele diz assim, ó. Paz no caos. Quando a vida parece avassaladora, o Espírito Santo acalma os nossos corações com uma paz inabalável. Como quem diz, pode cair o que for, pode vir o que for sobre a nossa vida, mas tu tem vida de meditação na palavra, oração em outras línguas, o diabo pode vir com todas as suas circunstâncias, mas tu vai ter paz. Você vai dormir e você vai ficar em paz. Ah, mas tem tempo que eu tá em falta. Está acontecendo isso e isso comigo. Meditação na palavra e oração em outras línguas. E bota o diabo para correr. O mentiroso, o inimigo da nossa alma. Quem é o inimigo da nossa alma? É o diabo, não é o vizinho do lado que joga o lixo, entendeu? Do seu quintal. Então nós temos essa autoridade para falar para o diabo, em nome de Jesus, saia. Pensamentos, saia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem em pé. Vamos ficar de pé aqui. E eu achei umas coisas boas para nós, assim, ó. Mas veja, é fé e obediência que conta para Deus. É melhor seguir a direção do Espírito Santo e fazer o que ele diz para fazer. Isto sempre traz resultados. O Espírito Santo sempre o guiará em linha com a palavra. Diga comigo, o Espírito Santo, ele sempre vai me guiar em linha com a palavra. Amém, irmãos? E tudo que ele lhe diz para fazer vai funcionar de acordo com sua palavra. Ele sempre vai te dar direção de acordo com sua palavra. E ele é teu ajudador, ele é teu consolador. Pressão, em nome de Jesus, essa noite acabou. Quando Jesus Cristo ele fala na sua palavra, ele diz assim: olhe para os pássaros, que nem semeia e nem plantam. Alguém já viu um pássaro esperando chegar a chuva para plantar arroz? Você não vai ver nunca. Mas de manhã cedo,
Eu chego 6:30 da manhã no meu trabalho, tem um pássaro que ele canta 3 vezes por dia. 7 horas, meio-dia e às 15 horas. Todos os dias. Eu gravei, eu falei, rapaz, ele canta, e o canto dele é bonito. Aí eu disse assim, aí de manhã cedo, as pressão vem, aqueles pensamentos vêm, aí o pássaro começa a cantar, que nem semeia e nem planta. Deus cuidando deles, dando toda a alimentação. E o texto ainda fala, imagina nós que somos filhos. Que diferença, hein? Se ele cuida de um pássaro, por que ele não pode cuidar de você? Nosso Pai é muito bom, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Momento de gratidão, irmão. Agradecimento, gratidão. Isso de cambraço desse. Como Ele é bom, Pai. O Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. É um culto, Pai, que nós temos o Consolador que nos consola, que nos ajuda nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo parece que está desabando, mas Ele está ali dentro, habitando dentro de nós, e nos consolando, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, e em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, ei, toda pressão saindo, caindo por terra, em nome de Jesus, toda obra do inimigo, todas vozes em nome de Jesus caindo por terra, toda mentira de Satanás caindo por terra, em nome de Jesus, tirando esses pensamentos malignos, pensamentos do inferno, eu repreendo em nome de Jesus. Nós temos a mente renovada com a palavra, nós temos a palavra dentro de nós, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que habita dentro de nós dia e noite para nos ajudar. Ei, um momento. Eita, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pensamentos mentirosos de desistência, em nome de Jesus, saia da nossa cabeça, saia da nossa mente. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno de honra e de glória. Todas as mazelas de Satanás, saia em nome de Jesus do nosso meio, todo peso, em nome de Jesus. E nós somos livres de toda a condenação do inferno, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por falar o nosso coração nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, nos trazendo instruções para nós nos guiar a toda a verdade. Sabemos que Tu nos guia através da Sua palavra. Sempre ser guiado, Pai, alinhado com Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, doce Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso. O Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento agora em oração, passou aqui
na minha face aqui agora, a fisionomia da Mariflor. Vamos orar por ela. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que agora nesse momento, mas o Senhor teve essa direção, passou a face dela aqui, eu vi o rosto dela claramente. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, colocamos a Mariflor na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita agora onde ela estiver agora, Senhor, em nome de Jesus. Se for livramento, em nome de Jesus, que tem o livramento agora, em nome de Jesus, guardando a vida dela, guardando, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, o esposo dela, os filhos dela, a família dela, Pai, aonde ela estiver agora, Pai, em nome de Jesus. Eu falo para ti, diabo, os teus planos foram desmanchados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar guardando a vida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dela, Pai, em nome de Jesus. Ela vai ter todos os dias dela aqui nessa terra, ela vai viver até a vinda de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro vida em abundância na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos, Pai, pela vida dela nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, Pai, em nome de Jesus, Pai.